Vou deixar uma mensagem aqui, né? Eu acho que todos deveriam ouvir, porque nós só damos valor quando não temos mais, né? E tudo tem início, meio e fim. Parar quando está ganhando não é desistir, é parar, né? O ano está terminando, novas oportunidades estão chegando, então a mensagem que vai vir a seguir, ouça até o final. Vamos lá, 2 Crônicas, capítulo 16, né? De 1 a 9, tá? O bem sagrado diz: no 36º ano do reinado de Asa, rei de Israel, invadiu Judá e começou a edificar a cidade de Ramá, parente direitado e saída de Asa, rei de Judá. Então Asa tirou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e do tesouro do palácio real, e seus servos, Ben-Hadad, rei da Síria, que morava em Damasco, dizendo: há uma aliança entre mim e você, como o outro e meu pai, seu pai. Eis que estou lhe enviando prata e ouro. Vá e anula Soriano quando a Asa, rei de Israel, para que se retire do meu território. E Ben-Hadad deu ouvido e enviou os capitães de seus exércitos contra as cidades de Israel. Eles conquistaram Jordão até Ademão em todas as cidades, armazéns de Naftali. Quando nada soube disso, deixou eles para Ramar. E não continuou. Então Reasa reuniu todo o povo de Judá e trouxeram madeiras e pedras que usaram para edificar ela. Opa. Naquele tempo, o vidente Anani foi falar com Asa, rei de Judá, e lhe disse: você confiou no rei da Síria e não confiou no Senhor seu Deus. E por isso, o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Não é verdade que os etíopes e os líbios formavam um grande exército, com muitos carros de guerra e cavaleiros. Mas, porque você confiou no Senhor, ele os entregou nas suas mãos. Porque contra o Senhor os seus olhos passam por toda a terra, para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto, você cometeu uma loucura, por isso de agora em diante haverá guerras contra você. Pai, nós oramos que a tua palavra ilumine os olhos do nosso entendimento, alcance o íntimo do coração de cada um que vai ouvir agora, que ela venha carregada, Deus, de revelação, de compreensão, de aplicação prática, agindo de forma sobrenatural pelo teu Espírito e cumprindo o propósito pelo qual o Senhor a libera. Nós clamamos de fato que de fato haja dentro de cada um que ouvir a capacidade de percepção e análise que vai além daquilo que possa ser classificado como meramente natural. E desde já te damos glória, honra e louvor pela certeza que o Senhor fará em nome de Yeshua HaMashiach. Bem, eu quero tomar esse texto como ponto de partida e fazer isso usando a lente, o prisma do Novo Testamento nos dá para a leitura de episódios soltos do Antigo Testamento. Romanos 15:4 diz tudo quanto foi escrito ao nosso ensino, inclusive essa porção das Escrituras. Em 1 Coríntios 10:11, Paulo falando da história dos israelitas registrados na primeira aliança, ele diz que essas coisas foram escritas para nossa advertência, para nosso exemplo. Quando diz para nossos exemplos, não importa se são bons ou são maus exemplos, mas a Bíblia diz que para nosso exemplo de quem são chegados os fins dos tempos. Então aqui nós temos mais do que o registro histórico sobre o episódio da vida de um dos reis de Judá. Não temos mais do que uma menção de um evento cronológico na história de um povo. Nós temos uma lição a ser aprendida, ou considerado quão viva lições que podem ser extraídas do mesmo texto, uma vez que a palavra de Deus ela é inesgotável. Eu quero chamar a sua atenção para o elemento que o centro da mensagem de agora. A Bíblia nos mostra que o rei Asa foi confrontado por um profeta chamado de vidente. Os profetas tinham visões, essa era a maneira como Deus falava com eles. Número 12:6, o próximo Deus diz: se há profeta do meio de vocês, eu me revelo a ele por meio de sonhos, visões e enigmas. Esse homem vem confrontar o rei Asa, dizendo lá atrás: quando você confiou no Senhor, você teve ação. Agora, o que você escolheu confiar no rei da Síria, em vez de confiar em Deus?
Ele não apenas o questiona pela escolha feita, ele enuncia quais seriam as consequências. E uma distinção que eu e você podemos fazer olhando para o rei Asa é diferente você olhar para alguém que nunca confiou em Deus, nunca teve experiência com Deus. E a outra é olhar para alguém que confiou e os resultados concretos, inquestionáveis. E agora deixa de confiar em Deus. E basicamente essa é a essência da história narrada. Que nós precisamos atentar a isso. No versículo 7 tem um confronto. Você confiou no rei na Síria e não confiou no Senhor seu Deus. Lá atrás, no verso 8, quando ele pode ser que eu pregue isso com mais detalhes, mas não em plataforma aberta, né? Vai ser plataforma fechada pelo Google Pico, vai ter que baixar. Mas eu vou só dar um introitozinho para vocês aqui. Eu vou destrinchar essa passagem ela por inteiro, mas não vai ser para ficar em áudio aberto, não. Vai fazer parte de uma outra plataforma de vídeo, onde as pessoas têm que fazer parte, tem que estar, tem que ou vão fazer parte mensalmente, vão baixar por porção, mas eu vou dar um presente para vocês hoje. Vamos lá. Então, basicamente, o questionamento era: você já confiou? Você já viu os resultados disso? Por que deixou de confiar? O tema que eu vou deixar hoje: não perca a confiança. Olha só, faltam 8 dias, não acabou o ano, não perca a confiança. Vai ter o ano que vem inteiro, não perca a confiança. Não importa se o pastor Ricardo vai estar, se ele não vai estar, não perca a confiança em Deus. Não confie em carros nem em cavalos, não confie em homens, confie em Deus. Então, fale um irmão para outro irmão, não perca a confiança. Mesmo que você não conhece quem está no grupo, vê o nome e fala assim: não perca a confiança. Para que possamos entender um pouco melhor essa mensagem, eu quero começar, em primeiro lugar, construindo o plano de fundo, que eu vou chamar de histórico de Asa. Tá? Eu estou pregando para vocês como eu costumo pregar normalmente. No dia de Robão, Salomão, né? Nós temos o início de uma nova fase da narrativa da história dos descendentes de Israel, pelo período chamado como Reino Dividido. Apenas 2 tribos ficam debaixo do governo da linhagem de Davi, e a tribo de Judá, a qual o próprio Davi pertencia, e Benjamim, os seus vizinhos mais próximos. As outras 10 tribos, das 12 que não queriam cumprir a nação de Israel, elas se dividem, elas se unem, elas formam um novo reino, passa a ser chamado de Reino de Israel, Reino de Judá e Reino de Israel. Então, antes era só Israel, agora se divide em 2. Muitas vezes a maneira de se referir ao Reino de Israel, aquele que tinha maior volume de tribos, é o Reino do Norte. E a forma de se referir a Judá, o Reino do Sul. Que a partir desse momento a narrativa é bíblica, precisa se atentar para isso. Você pode confundir o que está acontecendo. Aqui nós temos um momento específico, onde a nação de Israel, das 10 tribos, está em guerra com a nação de Judá. O que antes era um só povo, agora um reino dividido. Eles estão em guerra. E isso acontece durante o governo, o reinado de Asa, que toma uma decisão: eu preciso resolver o meu problema. E na perspectiva humana, nós podemos dizer que ele foi de um poder de gestão incrível, de uma sabedoria fantástica, porque ele simplesmente levanta todos os recursos, os tesouros que estavam na casa de Deus, os tesouros que os anteriores haviam conquistados em batalhas, consagrado ao Senhor. Ele manda tudo isso como oferta, como pagamento a Ben-Hadad, rei da Síria, dizendo: rompa a sua aliança com o rei de Israel, alice a mim, una-se a mim contra eles. E a Bíblia diz que foi isso que aconteceu. O rei de Israel, de repente, precisava avaliar as coisas e diz: uma coisa é guerrear com o povo, outra coisa é abrir 2 frentes de batalha ao mesmo tempo. Alguém está ao sul e outro inimigo está ao norte de mim. Ele simplesmente desiste da empreitada, apesar do prejuízo financeiro que o rei de Judá, o rei Asa, tem. A Bíblia diz que de alguma forma ele consegue pegar toda uma
material para o rei de Israel que estava usando para edificar a cidade. Existe uma espécie de compensação. O que você podemos olhar e dizer assim, houve paz, deixou de ser guerra e aparentemente não está tudo resolvido. No entanto, como o protagonista chega, ele simplesmente anuncia, não apenas a falta de confiança de Asa, desde agora em diante haverá guerra contra você. E para que você entenda essa declaração, não dá para deixar de considerar tudo o que acontece na vida de rei Asa. Ele assume o seu trono, o reinado que governa, e a Bíblia não mostra daqui a pouco, nós podemos olhar para isso um pouquinho mais detalhes, né? Ele fica praticamente uma década em paz, sem ter nenhum problema. Então, de uma hora para outra, surge uma grande ameaça, e essa ameaça, que é mencionada no versículo 8, né, do Crônicas 16, versículo 14, no versículo 9 até o 13, né? Segundo Crônicas 14, 9 a 13. A Bíblia faz menção nessa batalha dos etíopes. 8 do capítulo 16. Nós temos os detalhes aqui. Zerá o etíope saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros de guerra e chegou até. Então Asa saiu contra eles, eles se prepararam para a batalha, pé de Afatá, pé de Marice. Asa clamou ao Senhor, Senhor Deus, e disse, Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer na batalha. Tu poderoso é. Ajuda-nos, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos. E no teu nome iremos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, e não prevaleça contra ti um homem. Um homem em ti. O Senhor derretiu os opíbeos diante de Asa, diante de Judá. E eles fugiram. Asa e o povo estava com eles, perseguiram até Gerá. Os etíopes foram mortos sem restar nenhum sequer, o que foram destroçados diante do Senhor, do seu exército. E eles levaram dali um dos despojos. Bom, a ênfase, como vimos lá no capítulo 16, Asa confiou no Senhor. E no verso 11 do capítulo 14, ele declarando, ajuda-nos, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos. Ele simplesmente está diante de uma batalha que humanamente, naturalmente, é impossível. Mas a Bíblia diz que ele clamou ao Senhor, seu Deus, não apenas o Deus da nação, é o Deus dele. Aquele ele tinha um relacionamento. Não há ninguém que possa interferir numa batalha tão poderoso. Não sei se vocês vão entender isso, gente. A classificação do seu próprio exército é fraco, mas ele diz, ajuda do Senhor, porque nós confiamos em ti. Eu acho interessante que ele também termina dizendo, porque em ti confiamos e no teu nome iremos como essa multidão. Em outras palavras, nós estamos indo batalhar na força do braço, da carne, nós estamos olhando para nenhuma possibilidade humana, terrena ou natural. Nós estamos usando o seu nome, a confiança no Senhor. Isso me lembra Davi, como vai contra Golias. Enquanto os homens de batalha, experientes do exército de Israel, nenhum deles tinha coragem de enfrentar Golias. Nem Saul, que era o maior, em termos de estatura, né, bem menor que Golias. Humanamente falando, né, seria o que sair melhor no tipo de combate. Enquanto ninguém queria, Davi simplesmente surge, então eu vou enfrentar. Aí ele tomou outro pé. E sem ter experiência de guerra, ele Saul deu a armadura para ele. Eu já peguei sobre isso, Davi diz. Assim como Deus já me livrou do urso e do leão, ele vai me livrar do gigante. Interessante como foi, Deus livrou do urso e do leão. Ele está dizendo que ele fugiu do urso e do leão e que para o Senhor como livramento ficar embaixo de um. Não, ele não está dizendo que ele fugiu, que ele ficou se escondido igual um Zé Mané. Está dizendo que o Senhor o livrou, calabaxe de lebarrabaça. Ele partiu para cima. Ele foi ao encontro daquilo que ele queria. Ele foi arrancar a ovelha da boca dos predadores. E ele menciona que está agarrando a bicho pela barba. Ele parte para cima e ele não quer nem saber. E não vai ser diferente com Golias. Não só Deus vai me entregar, eu vou para cima. Ele vai enfrentar o Golias. E quando o Golias está vindo em sua direção, você vem contra mim com espada, com lança, com escudo.
Mas Davi diz: eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, Jeová de Sabaote, o Senhor da guerra. Davi diz: eu vou contra você com a funda, eu não vou contra você em nome. Sabe que você podemos entender isso. Davi derrubou o gigante com o estilingue. Gente, estilingue é desmerecer. A funda também era usada na guerra. A capacidade que aquilo tinha de dar pressão, velocidade, até precisão no lançamento da pedra é algo impressionante. Mas Davi está dizendo, a força do golpe, a precisão do golpe não não será a habilidade que eu desenvolvi, ela será uma intervenção divina. E esse tipo de linguagem revela fé e confiança. E a Bíblia nos mostra que Asa está tratando Deus como seu Deus, está declarando confiança e que o Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e diante de Judá. A Bíblia volta a dizer: eles foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército. Ou seja, o exército de Asa é apenas uma ferramenta. E Deus, que é o impacto da intervenção divina foi tão grande, que a Bíblia nos mostra que durante 25 anos haveria novamente um período de paz. É muito importante que nós consigamos observar isso, porque lá na frente, quando o profeta ele diz para ele: você confiou em Deus, e ele fala de um princípio, ele fala de uma lei de efeito de causa e consequência. Ele, porque quanto os seus olhos passa por toda a terra, verso 9, 2 Crônica 16, quanto os seus olhos passam por toda a terra, e a mostrar-se forte para com aqueles cujo coração está totalmente dele. Os olhos do Senhor passam por toda a terra. É uma linguagem figurada, alegórica, para dizer Deus está procurando pessoas cujo coração seja totalmente dele. Traduzindo, gente que se entregue totalmente, que confie plenamente, para que ele possa se mostrar forte. Ele não vai mostrar sua força, seu poder para todo mundo. Eu posso te garantir, isso é um princípio espiritual. E ainda hoje, nós podemos dizer que os olhos do Senhor estão sobre o projeto Mover de Deus, procurando estar aquele cujo coração será totalmente dele, porque é para eles que Deus mostra a sua força. Então, são declarações desse texto de Asa, calabaça, causa e consequência. Quando no verso 7, faça de ter confiado no rei da Síria e não no Senhor, a mensagem de Ananias, o rei da Síria, ou o exército do rei da Síria, escapou das suas mãos. O que Deus está dizendo? Você arrumou um novo elenco para se livrar do inimigo. O seu novo elenco futuramente será o seu inimigo. E o livramento que você teria, tanto de outro, se confiasse em mim, acabou de ir embora. Porque você escolheu fazer as coisas da sua forma, resolver mesmo os seus problemas. Você perdeu completamente o crédito de livramento que eu teria disponibilizado para você. No entanto, o confronto diz lá atrás, porque você confiou no Senhor, ele entregou os etíopes nas suas mãos. Então, de novo, por que confiou do livramento? Porque não confiou, agora não ter lá o livramento. Nós precisamos percorrer ao longo de toda a Escritura, há uma ênfase na responsabilidade, há uma ênfase na interação entre o homem e Deus, para que ele viva as ações e as intervenções do Senhor. E quando falando de confiança, há sempre, ao introduzir o assunto da fé, da crença, não importa, né, o sinônimo que a gente usa para o assunto confiança, há sempre dois aspectos que precisam ser levados em questão. Um deles diz respeito àquilo que é eterno, a consumação plena da nossa salvação como resultado. Em 1 Pedro, no capítulo 1, verso 9, a Bíblia diz: a fim de alcanceis ao fim, o objetivo final da vossa fé, a salvação das vossas almas. Eu e você cremos para nossa plena e eterna salvação. Amém? Agora, isso não significa que a mesma fé que nos levará a resultados eternos ou benefícios nessa plena salvação, ela não produz manifestações e intervenções de Deus aqui e agora, diante de necessidades que nós temos também nessa vida. Quando você olha para as Escrituras, não dá para negar que esse outro aspecto da fé,
1 João capítulo 5, o apóstolo, quando declara que todo aquele que é nascido de Deus, está incluído a mim e você, de Deus. Essa é a vitória da nossa fé. Enquanto caminhamos em direção à nossa plena e eterna salvação, nós teremos uma adversidade, enfrentaremos resistências, nós teremos problemas do jeito que você quiser. E eles precisam ser vencidos nessa caminhada terrena. E a forma de vencê-los é a mesma fé que nos leva à salvação eterna. Mas só que é uma fé num grau diferente. É uma fé aplicada diferente. É uma fé que sai da paralisia e entra na, na prática. É uma fé que te coloca em risco. É uma fé que te faz crer crendo. Quando eu vejo determinadas pregadores de doença, a fé é como se fosse só para melhorar a vida terrena e não tivesse o impacto eterno. Paulo diz em 1 Coríntios 15, essa nossa vida que esperamos em Cristo, se é você mais miserável do mundo. Outra tradução, os mais miseráveis. Nós não podemos apenas definir a fé como algo que resolve conflitos, adversidades momentâneas e se esquecer daquilo que é eterno. Mas aí também nós estamos de não perder a essência da mensagem da fé, do seu objetivo pleno e eterna salvação. E parece, pareça dicotomia, né? Finalizar que a fé só vai ter resultado eterno, que não há intervenções a serem vividas agora. E nós não podemos olhar para isso e concordar, porque apenas simplesmente se sujeita a tudo que se levantar, que não há como confiar em Deus para uma intervenção. Estamos esperando uma salvação eterna. Essa mensagem não é bíblica. É lógico, se formos comparar os dois aspectos, aquilo que é eterno tem mais peso do que aquilo que é passageiro. O apóstolo Paulo ilustra isso escrevendo em Timóteo. Ele diz: o exercício físico é pouco proveito, mas a piedade para todo é proveitosa. E o exercício não tinha proveito, mas ele diz: tem pouco proveito, mas a piedade para tudo é proveitosa. Tem a promessa dessa vida e daqui a de vir. Traduzindo, o exercício melhora a sua qualidade de vida aqui e só. Não produz resultados eternos. A piedade abençoa você aqui e produz resultados eternos. Não está falando para escolher entre um e outro. Ele mostra que você pode usar os dois, mas obviamente algo que tem um peso maior. E as consequências são eternas. Quando falamos desses dois aspectos da fé, nós estamos falando de fé diferentes. É a mesma fé, o mesmo Deus, fundamentado na mesma palavra. Agora eu vou parar por aqui. E aplicadas de forma diferente. O ano não acabou. Não perca a confiança. Depois vocês vão ter postado numa plataforma nova, que é onde quem quiser se filiar, se filie depois, mas é uma explicação maior sobre esse texto. Não perca a confiança. Não mude. Não se aliancie com coisas diferentes daquilo que é o seu Deus. Vai aparecer propostas, vai aparecer pessoas falando, vão aparecer possibilidades. É sua mente, você não se aliancie, porque o livramento de Deus vem, a vitória de Deus vem. Use a sua fé para o sobrenatural, mas use a sua fé para o natural também. Use a sua fé para o eterno, mas use a sua fé para as questões desse mundo também. Você tem esse direito. Calabace de rebace, calabaço de rebaçaia. Eu estou pregando para quem ouvir e entender. Que o Eterno abençoe a todos. Sexta-feira vai ser noite de milagre. O culto é lugar de milagre. O lugar que tem mais milagre é quando Deus está cultuando. Então, se eu fosse vocês, eu não me isentaria de estar nele. Que o Eterno abençoe a todos. Então, vamos de onde a gente terminou. Calabaça, alabaçaia. E a forma de vencê-los é usando a mesma fé que nos leva à salvação eterna, né? Particularmente, né? Nós não estamos falando de duas fés, nós estamos falando da mesma fé, no mesmo Deus. É a continuação, eu vou terminar, porque antes eu tinha 20 minutos para falar, porque eu tinha que fazer uma meditação rápida e eu só podia
Só ia ter 20 minutos, então eu corri, agora eu vou mais devagar, né? Não são duas fés, né? Não são fé diferentes, são a mesma fé, mas com duas aplicações, né? Complementares, não divergentes. Ao longo da caminhada, teremos adversidades, teremos situações difíceis. E precisamos aprender a confiar em Deus, o sobrenatural de Deus. Se queremos ver manifestação do poder de Deus, temos que aprender a confiar em Deus. As suas intervenções milagrosas. Não podemos limitar a fé a isso e ignorar aquilo que é eterno. Mas considerar o que é eterno não precisa significar ignorar o mover de Deus em pró nessa. Bem, com essa visão clara que a fé é abrangente e determinante, eu e você precisamos entender o quê? Que a confiança, e essa história de asa, a confiança pode ser perdida. E é algo que eu quero repetir algumas vezes. Pior do que nunca ter confiado em Deus é ter confiado, ter visto o resultado e de repente comprometer, perder essa confiança que já demonstrou ser funcional. Então, olhando para a vida de Asa, nós percebemos como ele começa. Segundo Crônicas 14 verso 1, Abias morreu e eles sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seus filhos, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. A terra esteve em paz, teve 10 anos. Primeiro 10 anos de reinado de Asa. Nenhuma batalha, nenhum engate. Então surge essa situação da qual nós já lemos, aonde os etíopes se levantam um exército que seria impossível de vencer. Não houvesse a intervenção de Deus. Depois da vitória contra os etíopes, a Bíblia fala de mais 25 anos de paz, segundo Crônicas 15 e 19. Não houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa. Asa sob o trono, 10 anos de paz. A batalha contra os etíopes com o livramento de Deus. E agora, significa que nós estamos no ano 10º até o ano 30º, nós estamos 25 anos de paz. Nos primeiros 35 anos do seu reinado, ele teve uma situação de guerra, ainda com a intervenção de Deus. Agora surge o problema com Baasa, rei de Israel. E é nesse momento que surge o problema com Baasa, que nós vemos ele simplesmente não consultando a Deus, não buscando ao Senhor, não orando, ele simplesmente age como quem está comunicando a seguinte mensagem: eu me resolvo, eu me garanto, eu dou meus pulos, eu consigo sair dessa, como quem diz, desta vez eu não preciso dessa vez, mais ou menos assim. E é evidente que ele perdeu a sua confiança, em primeiro lugar, pela própria mensagem do profeta que está dizendo: você confiou, e do livramento. Agora você escolheu não confiar. E os resultados estão aí, porque só se vê a força e o poder de Deus quando o nosso coração é totalmente dele. Mas há outros relatos que mostram que esse homem perdeu a confiança. Lendo o verso 9, segundo Crônicas 16, não mostra qual foi a atitude de Asa com o profeta Neni. Porém, Anás se indignou contra o profeta e o lançou na prisão, porque estava enfurecido contra ele. Nossa, o profeta sempre se ferra, meu Deus do céu. Na mesma ocasião, Asa o prendeu diante do povo. A questão não é ser confrontado. A questão é o que você faz com o confronto. É lógico que esses soberanos, esses monarcas, né? Eles, pelo nível de poder que tinham, muitas vezes o ego se tornava tanto quanto exacerbado. Mas você olha para Davi, por exemplo, depois que é pecado, quando o Natal visita e coloca o dedo na ferida, qual foi a relação de Davi? Salmo 51, que Davi compõe com maestria. Nossa, coisa linda esse salmo. Com o entendimento do seu pecado, ele declara: peguei contra ti, e contra ti somente eu pequei. O que nós vemos é um homem que se arrebente, que vai trilhar um caminho de restauração. No restante, a atitude de Asa não foi dizer eu errei. A atitude de Asa é dizer ao profeta: eu não estou nem está falando, eu vou te silenciar. E o colocou na prisão.
É lógico que o problema dele não era com o mensageiro. O problema de Asa é com quem enviou o mensageiro. Quem enviou o mensageiro. Mas toda a sua atitude mostra que realmente o coração dele havia sido desconectado com Deus. Na mesma ocasião, Asa oprimiu alguns do povo, aqueles a quem deveria servir. Alguns versículos à frente, 2 Crônicas 16, verso 12, eu acho, mostra que até mesmo por ocasião da morte, poucos anos depois, essa foi a atitude dele, no 39º ano do seu reinado. Asa contraiu uma doença. Essa doença era muito grave, porém na sua enfermidade ele não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Asa morreu no 41º ano do seu reinado. Nós temos algo que precisa ser compreendido em primeiro lugar. Eu quero deixar claro que não creio que esse texto diga o que eu já vi algum pregador tentar fazê-lo dizer, que o crente não deveria buscar ajuda médica, porque isso significa incredulidade. A medicina é uma dádiva de Deus. O médico amado, 2 Timóteo, o apóstolo Paulo, seu ministério de cura, né, ele diz, 1 Timóteo 5, não bebas apenas água, apenas da, não beba apenas água por causa das frequentes enfermidades do seu estômago, né? Toma um pouquinho de vinho, o que ele está dizendo? Está dizendo, Batimento, você tem só orar. Eu não estou falando contra isso. Estou deixando claro que a Bíblia não espiritualiza tudo. Há questões naturais com as quais eu e você teremos que lidar. Por exemplo, o Salmo 127, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Deus não tá dizendo que não é para ter sentinela, que não deveríamos nos preocupar com segurança. Daí ele está dizendo, se nós confiarmos apenas no sentinela e não no que ele pode oferecer, nós teremos um problema, porque não teremos segurança completa. A mesma mensagem é dada por meio de Paulo na carta de Timóteo, no capítulo 6, no verso 17 e 19, Paulo diz assim, exorta o rico desse mundo que não confiam na instabilidade das riquezas, mas em Deus. A questão não é que é errado você ter recursos. A questão não é errado você fazer um pé de meia, você ser previdente. A sabedoria divina não mostra isso. Quando José do Egito vai para Faraó, aproveita os anos das vacas gordas de prosperidade e estoca provisões para que você possa enfrentar o momento da necessidade. O problema é quando existe uma confiança que é depositada nas riquezas e teria que ser depositada em Deus. Interessante que Paulo diz assim, não confie na instabilidade da riqueza. Mesmo que aquilo que você acha que é, sabe o que está dizendo? Mesmo aquilo que você acha que é seu pé de meia, aquilo que você se organizou a ponto de dizer dentro de você, eu me garanto, você pode ser surpreendido, as circunstâncias podem mudar, a economia mundial pode virar da noite para o dia, e daqui a pouco você vai descobrir que isso não é tão estável quanto você achava que era. Então não tem nada de errado em você tomar suas providências. Errado é quando você confia nisso, a ponto de descartar a confiança em Deus. E a Bíblia diz que não recorreu ao Senhor, ele confia nos médicos. O problema é confiança nos médicos. Eu te descarto e não preciso de você. Eu me garanto, eu tenho que resolver o meu problema. Os médicos não conseguiram resolver o seu problema. Por outro lado, você vai ter reis como Ezequias, que os médicos não podiam resolver o seu problema. Ele vira para a parede, ele ora, ele chora, ele clama, ele vê uma intervenção de Deus. A questão é colocamos a nossa confiança. E o que me parece ficar muito claro nessa história é que esses aspectos da fé, seja se nós estamos falando do nosso relacionamento pessoal com Deus, de fé pelas circunstâncias, né? Ou que diz respeito até mesmo à nossa salvação, que é eterna, eles se mesclam de tal forma no uso da mesma fé, que muitas vezes nós não percebemos que eu estava baixando a guarda para confiar em intervenção de Deus. Nós podemos estar comprometendo todas as outras áreas onde a fé deveria estar agindo. E quando eu olho para a vida de Asa, obviamente fica claro, evidente para mim, que a confiança, que a fé, ela pode ser perdida. Quando ele
tira Deus de uma área da vida dele, ele passa a confiar em pessoas, em médicos, em terapeutas, em advogados, naquilo, ele compromete todas as áreas da vida dele. Quando olha para o que aconteceu, eu não creio que o rei foi castigado, entre aspas, porque deixou de confiar em Deus, birrenta, rancorosa, agora você vai ver, agora eu vou para cima de você. Deus simplesmente diz, o exército da Síria escapou das suas mãos. Você nem imagina que os problemas que você ainda terá. Você acabou de jogar fora toda a provisão quando escolheu não confiar. Deus só pode agir na nossa vida através da fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. É aquele que se aproxima de Deus deve crer que sem fé é impossível agradar a Deus. Tiago capítulo 1, verso 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Deus pode interferir em todas as suas necessidades, enquanto você caminha nessa terra, oferecendo a você aquilo que você não tem. Mas no verso 20 e 26 ele diz, peça porém com fé, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada como o vento. Acho que é isso. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Eu acho que é isso, vamos lá. Se não tiver fé, não recebe sabedoria. E não acontece coisa nenhuma. A fé é a única forma da qual eu e você podemos receber de Deus, não apenas a salvação eterna, mas qualquer nível de intervenção. E o ponto é, a confiança pode ser minada com todos os resultados que ela poderia proporcionar se não tivesse sido perdida ou comprometida. Esse homem não foi castigado, ele simplesmente escolheu agir por conta própria. Ele disse para Deus, ainda de uma forma não verbal, por meio de suas atitudes, eu me resolvo. Eu já criei uma estratégia humana, então fica por conta, ué. Questionamento prático a ser feito. É por que razão? Porque ele deixou de confiar. O que aconteceu? Nós conseguimos ter uma leitura da autossuficiência, porque alguma coisa funcionou aqui na Terra, e eu acho que o que funcionou anula aquilo que Deus tem para mim. Eu resolvo meus problemas sem o Senhor. Mas olha só, ele não fez isso conscientemente, não. Isso foi atitude que ele foi tomando e escolhendo aquilo que fazia sentido. Nós não podemos ser um Senhor. Na primeira batalha, trazendo aquilo que Deus, indo para uma batalha sem solução. Obviamente, nós estamos falando de que alguém que dormiu crendo e acordou descrendo. Nós temos um tempo de 25 anos. Eu já questionei todo tipo de coisa. Será que a falta de problema, a ausência de guerras, de batalhas, de necessidades, fez com que os músculos da fé desse homem se atrofiassem, em vez de desenvolver? Tiago, capítulo 1, verso 2 diz, tende bom motivo e grande alegria, o passar por várias provações, por várias. Quando você considera esses detalhes, a mensagem chega a ser assustadora, por ter alegria na provação já não é fácil. Ter muita alegria em várias provações, mas quando você olha o texto bíblico, você percebe a justificativa para que eu e você nos alegremos. Porque normalmente a nossa inclinação é olhar somente para o problema em si como algo desconfortável, sabendo que a aprovação da fé que vocês estão produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos, íntegros, sem que lhes falte nada. Ele está dizendo, enquanto você está pensando em evitar o desconforto de adversidade, você não percebe que pode estar comprometendo o seu crescimento. São muitas coisas que precisam ser consideradas. O ponto, enquanto nós estamos considerando algumas dessas coisas a ser avaliado, é que não só, como eu disse, em segundo lugar, depois de avaliar o histórico de Asa, a confiança pode ser perdida, mas o ponto a ponto, a confiança precisa ser preservada. Então ela pode ser perdida no sentido hipotético, potencial, probabilidade, mas ela deve ser preservada no sentido de um claro policiamento, e essa é uma advertência
que a palavra de Deus faz. Hebreus capítulo 10, verso 35. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Será que você poderia repetir esse versículo? Calabaxe dele baçai. Ei, rabasse que ele basse. Não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Agora, por que a Bíblia traria uma advertência? Nós estamos falando de um caso único, exclusivo, isolado, isso é recorrente das Escrituras, porque a Bíblia falaria sobre não perder a confiança se não fosse possível, se isso acontecesse. É evidente que é um risco, que é uma probabilidade, mas eu e você somos responsabilizados a zelar para que isso não aconteça, a proteger a nossa fé e confiança de maneira a não perdê-la. Então, o verso 36 a 39 segue. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. Porque perseverar? Eu fiz a vontade de Deus, eu já vi a intervenção de Deus, Asa também. Mas se não perseverar na mesma confiança, você pode não alcançar no final aquilo que Deus tem, ainda que tenha alcançado o início da jornada, no início da caminhada. Porque o texto segue dizendo, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não irá demorar, mas o justo viverá pela fé. Abacuque 2,4. E se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Seguir, alguém pode retroceder na fé? Claro que sim. Essa é a classificação, o adjetivo dava a quem perde a confiança. E se retroceder, dele a minha alma não se agradará. O texto termina no 39. Nós também não somos os que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Vamos pensar junto. Será que é possível que aquela mesma fé aplicada no mesmo Deus, seja para circunstâncias terrenas ou para o resultado eterno, mas é a mesma fé, aspectos diferentes? Será que é possível que ela seja comprometida num aspecto sem que seja no outro? Será que nós vamos imaginar que perder a confiança é só um problema para não ver milagre aqui, mas isso que jamais afetaria o curso da nossa salvação? Eu não posso aceitar isso. O texto fala daqueles que retrocedem. Eles não retrocedem apenas na quantidade de intervenção divinas na terra. A Bíblia diz que é retrocedendo para a perdição. Mas quando você preserva a confiança para não ser perdida, ela garante a preservação da sua alma. Então é evidente que quando falamos de guardar a fé e confiança, não é só para questões terrenas, é a mesma fé que não deve levar para resultados eternos. E realmente me incomoda e me aborrece tremendamente como eu vejo escolas teológicas, né? Não estou colocando se são ou não são, entendeu? Se calar baixo, rapaz. Quando eu percebo que nessa área eles insistem em dizer não existe o menor risco de alguém perca um falso senso de segurança, porque a Bíblia diz que a salvação é pela fé. Efésios capítulo 2, verso 2,8. Pela graça foi salvo mediante pela fé, mas a fé pode ser perdida. Se a fé que me conduz à salvação não está completa, a Bíblia diz: desenvolvei a vossa salvação para que alcanceis o objetivo final da fé, a salvação da vossa alma. Eu perco a fé e me leva a esse resultado. Como é que o resultado está garantido sem a fé que me leva para lá? O apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 1, verso 19, que alguns vieram a naufragar na fé. Já usei esse exemplo por seguinte destino. Na mesma metodologia de Paulo, quando escreve a Filipenses, diz: eu não me canso de repetir as mesmas coisas. O que é a ideia de naufrágio? Alguém entra numa embarcação, num navio atracado no porto, fazer uma jornada. Qual o propósito da jornada? Levá-lo a um lugar, um destino. Lá o navio vai abordar. Enquanto vai atracado em segurança, aquele que embarcaram desce no destino final. Apenas compara a nossa jornada junto ao alvo. Aquela que Paulo disse em Filipenses: eu prossigo para o alvo, a vocação de Deus em Cristo Jesus. Existe uma jornada da fé, mas o que é o naufrágio? Quando alguém nessa jornada, navio em embarcação, naufragava, significava que a jornada não era completada, mas que a pessoa se perdeu no processo.
quando aplicamos isso à caminhada de fé, que conclusão chegamos? Paulo está dizendo de uma jornada interrompida de gente que se perdeu no processo. E a gente simplesmente nega isso de forma deliberada. O apóstolo Paulo encerra a sua carta, 2 Timóteo 4,7. Eu combati o bom combate. Nossa, meu Deus, meu Deus. Encerrei a carreira, guardei a fé. Se a bola não puder ser perdida, não haveria, não haveria motivo para levantar orgulhosamente. E eu guardei, e a minha confiança nunca se perdeu. Não haveria necessidade de guardar, se a fé não se perde. Então eu e você temos responsabilidade em guardar a fé. E no exercício da responsabilidade, a pergunta a ser feita é: como se perde a confiança no meio do processo? E questionar isso não é porque nós queremos perder, porque conhecendo o processo é mais fácil evitá-lo. No caso de Aso, não foi da noite para o dia. A maioria de nós não é assim. Eu ouvi anos atrás alguém disse assim: o homem de Deus não cai, ele vai caindo. É sempre um processo, é sempre gradual. E nós pensamos em entender que há algumas coisas que podem evitar esse processo. Entender que ele pode acontecer, vigiar, entender a nossa responsabilidade em nos guardar é parte do processo. Mas há coisas que eu e você não podemos engoronar no ensino bíblico. Uma delas é conservar o senso de dependência de Deus continuamente, para que não chegamos ao ponto de de olhar para Deus e falar assim: eu procuro a metodologia terrena e deixo o Senhor em segundo plano. É possível que alguém chegue e coloque Deus para ajudar, não Deus para resolver. Essa advertência bíblica, Deuteronômio 8, quando Deus está falando que eles entrariam na terra prometida, isso diz assim: mas depois que vocês estiverem fartos, comido, possuído casas, que tiverem prosperado, não se esqueçam do Senhor seu Deus. Não está falando de uma amnésia absoluta, não. Que alguém acorda assim: quem é Deus? Não lembro desse ser e dessa. Não, não é isso. Assim, quando Jesus instituiu a ceia, né? Faça isso em memória de mim. O que é memória? Recordação, ato de lembrança. O Senhor Jesus também não estava acreditando, insinuando que você acordaríamos e não lembraria mais quem é Ele nem o que Ele fez. Ele está falando de perder, ele está falando de perder a confiança, de quando a consciência perde a sua força. É nessa viva, é necessário mantê-la acesa. Como fazendo isso? Deuteronômio 18 diz assim no verso 17 e 18: portanto, não pensem a minha força e poder do meu braço me conseguir essas riquezas. Pelo contrário, lembre do Senhor seu Deus, porque é Ele que lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar sua aliança e sob juramento prometeu aos pais de você. Deus está dizendo: quando os resultados chegarem, quando vocês tiverem crescidos, prosperado, não se achem. Não olhe para você dizendo: meu braço me garantiu. Lembre que foi o Senhor. Quando veio, disse: em tudo dai graças. E João 15 diz assim: sem mim nada podeis fazer. Paulo, em 1 Coríntios 15:10, faz uma afirmação ousada. Alguns classificariam de abusado. Eu trabalhei mais que todos. Não eu, mas a graça de Deus. Como comigo? Ele está dizendo: posso ter tido resultado, mas não vou cair no engano de achar que eu sou o cara. Os recursos vieram dele, a força vem dele, o poder vem dele, de realização é dele. E a Bíblia no máximo, com clareza, Paulo sinaliza com clareza em 1 Coríntios 1, para que nem se glorie diante do Senhor. Nenhum de nós no final vai poder dar prestação de conta e dizer para Deus: até eu só sabe que eu sou o cara, porque isso não é verdade. Deus está dizendo: lembre disso. Então eu e você precisamos cultivar uma mentalidade de dependência, porque o processo que é gradual, ele pode acontecer de uma forma tão longa, paulatina, que eu e você não vamos nos dar conta. Me permita dar um exemplo. Calabacha. Derrabaçou de levar labana.
Deixei dele a rebácia. Eu pego a palavra há alguns anos. Né? Sirvo a Deus há bastante tempo. Eu me lembro de quando o Senhor me confrontou a respeito de alguma mudança. Por que você não, né? Eu não vou nem falar em detalhes. De calabaxe de rebácia. E essa mudança de comportamento já está surtindo efeito. Que eu tenho feito de alguns meses para cá, de 4 meses para cá. Agora o Senhor me cobra. Agora o Senhor tá me cobrando mais. Tá me cobrando. Tá me cobrando para lugares mais altos. Tá me cobrando para ir para lugares altos. E tá abrindo portas. Não era o mesmo ritmo, não era o mesmo ritmo que acho que vai ter no futuro. Mas ele falou assim, mas eu quero mais. Aquilo que eu te pedi há 4 meses atrás, eu quero mais. Ninguém acha que consegue agradar a Deus que pode outras coisas. Essa é a desculpa que você resolveu acreditar. Então, continue aí em lugares mais altos. Eu quero mais. Enxergue o que está acontecendo. Eu quero mais de ti. Elimines a razão pelo qual você orar. Calabaço. Esse com o pessoal, vou falar não. De calabaço. Todo o tempo gasto em clamor para que você veja a minha manifestação. À medida que o tempo passa, você começa a ver que você é bom naquilo que você faz. Que agora você, né? Aí você pode pensar em colocar Deus de fora. Isso, né? Eu estou pregando para vocês, tá? É bom que Deus não é bom. Deus não falou, eu abri meus olhos. Essa é uma situação que nada a ver com isso, tá? Não havia nada que eu pudesse falar para retrucar. Para mim, me posicionei. A Bíblia fala mesmo de pessoas como Pedro, quando o galo canta, o filho pródigo, caiu em si, porque estavam ainda anestesiados. E essa é a hora que a sua atitude determina alguma coisa. Ele vai ficar revoltadinho, estilo asa, e brigar com Deus, você vai ser semelhante a dever. Eu me arrependo e me conserto. Nós temos uma leitura equivocada, exacerbada dentro da cultura latina. Quanto mais eu conheço povos e culturas, mais evidente isso para mim. Da cultura latina, a dificuldade enorme com confronto. Nós não, vocês. O confronto é uma reprovação de quem somos, não de algo que fizemos. Então, mesmo quando Deus chama atenção, que nos ama e que é o melhor de nós, é como se tivesse um selo de desaprovação, uma reação emocional, se fecha, bagunça, né? Começa a ficar tonto, que ele, no livro de Apocalipse, diz vê seu favor, isso, perde o equilíbrio. Eu não te desaprovo como pessoa, eu estou aprovando você, mas tem comportamento que tem que ser arrumado, que também o senhor não precisa vir pisando em ovos para não criar uma resposta. Então é muito difícil pastorear o projeto de Deus. Não deixe entrar nesse projeto gradual de autossuficiência e te excluir do projeto. Senhor, me conserta naquilo que eu não estou conseguindo ver que eu estou errado. Cultiva a gratidão por tudo que Deus fez. Né? E o que Ele não fez, o que Ele tirou, de graça. É você continuar crendo e clamando por novas intervenções, lembrando, esse tem sempre sido esse vai ser o meu histórico se dependesse em Deus. Ela precisa ser preservada. E hoje eu encerro. Não perca a sua confiança. Me
Parecia que Deus cobrou demasiadamente a asa. Mas como foi de Nênica 12:48, aquele em que muito foi dado, muito será exigido. Quanto mais nós experimentamos o que Deus tem, maior será o nível de cobrança. E asa viu. Por isso que eu tomei uma postura de me isolar, né? Porque ministerialmente agora não existe outra voz senão a minha, né? Porque foi dado a mim, a mais ninguém. Esse é o meu ministério. Essa opção é minha. Pode ser que o ano que vem, daqui a 30 dias, daqui a 10 dias não seja. Né? Pode ser que seja também, né? Além de outros, mas calabaço, a mim foi dado muito. Experimentei muito. Então não posso querer que pessoas entendam. Mas também posso evitar com que pessoas que não entendam façam parte do meu ciclo de amizade. Eu só acho que vocês não têm o menor direito de parar de confiar. Independente do que aconteça, independente do que vocês recebam de não, daquilo que sai fora do seu controle de vocês não têm o direito de parar de confiar. Quem congrega aqui? Vou repetir mais uma vez. Pior que eu nunca ter confiado em Deus é alguém tê-lo feito, provado resultados. Mas confiado em Deus, só se o resultado for positivo também, ou no Deus que você inventou, que você caracterizou e acha que ele é assim, cuidado, que você está muito perto da obra, está muito perto de uma entidade pagã que você criou e está muito longe de Deus. Analise se você respeita o seu líder, analise se você está buscando, está tentando, analise se você consegue dar graças por tudo, analise se você não está deixando com que a sua confiança esteja, como eu falava, no meu mundo de sonhos perdidos, né? São mundo de sonhos perdidos, querido. Vai ver Alice no país, no país, como é que é? Alice no país dos espíritos, que é mais negócio. Aqui é a realidade, aqui é Deus. Deus está falando com alguém. E eu termino lendo para você a advertência de Hebreus capítulo 3, de 12 a 14. Tenha cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração mau descrente, que o leve a se afastar de Deus vivo. Verso 12. Traz uma advertência generalizada. Cuidado, que não haja no coração, um perverso coração. Porque o que ele faz? Se afasta do Deus vivo e nos leva a nos aproximar de um Deus caricatura, fruto da nossa imaginação. Aquele que se aproxima de Deus por fé. Mas a fé sem condicionar aquilo que a gente quer. Quando se afasta, a incredulidade. Verso seguinte diz, pelo contrário, a vontade de se afastar, permanecer próximo, colado, juntinho, uma linguagem. Pelo contrário, animes uns aos outros, por todos os dias ao tempo que se chamam os hoje, a fim que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano, porque temos o tornando de participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança e desde o princípio tivemos. Se ela não for comprometida, os resultados eternos também serão preservados, e não só as intervenções de Deus, a nossa jornada. Que o Senhor nos ajude a perceber o quão sério isso é, a abraçar essa mensagem amorosa que valorize cada um de nós, o relacionamento que Ele quer ter convosco. Um Deus cuidadoso, o exercício da nossa responsabilidade de permanecer e interagir com Ele em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai, nós oramos que a Tua palavra produza resultado não apenas aqui e agora, às vezes depois dessa reunião. Nós oramos que aquilo que o Senhor começou apenas continue, mas cresça, progrida, se desenvolva, e que a Tua palavra, como o Senhor diz, boca do profeta Isaías, cumpra o propósito pelo qual tem sido enviado.
Agradecemos, expressando o seu amor, a sua advertência, a sua instrução, orientação, exortação, para preservarmos a fé e a confiança. E queremos te dar a devida resposta, clamando graça em favor a cada uma, para que a resposta seja não apenas aquelas que diremos, aquelas que sentiremos ou pensaremos apenas nesse momento, mas o que faremos com isso logo depois. E mais uma vez te agradecemos em nome de Jesus.